E a hashtag Fora Abel virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nessa sexta-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica os motivos. E fala também sobre o São Paulo, magoado e perdendo 15% dos direitos econômicos de um zagueiro. Preciso falar também sobre o Flamengo, com atualizações em relação àquele projeto de 4 bilhões de reais para a construção de um estádio rubro-negro. Para completar, Bruno Guimarães fazendo promessa ao vascaíno. Torcedores do Cruzeiro preocupados com a possibilidade de duas baixas das mais importantes para o confronto contra o Galo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias, bora! A primeira informação vem da CBF. Andréas Pereira nem bem estreou pelo Palmeiras, mas já foi convocado para a seleção brasileira. Carlo Ancelotti optou pelo palmeirense e para o lugar de Caio Jorge, que se machucou. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre a lesão do cruzeirense. Quero registrar ainda sobre uma imagem que viralizou nas redes sociais e envolve um abraço apertado de Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, e Ángel Romero, jogador histórico do Corinthians. Eles são paraguaios e festejavam juntos a classificação da seleção do seu país para uma Copa do Mundo depois de 16 anos. A festa foi tão grande que o presidente do Paraguai decretou feriado nessa sexta-feira. Bora falar também sobre o Mineirão, que completa hoje 60 anos desde a sua fundação. Vou dedicar essa passagem ao meu momento mais contente como torcedor lá no Mineirão. Fui assistir Atlético e Portuguesa, semifinal do Campeonato Brasileiro de 1996. A Lusa segurou 2-2 e se classificou para a final da competição. Já o Palermo, novo treinador do Fortaleza, é aguardado para o final da tarde dessa sexta-feira na capital cearense. E inclusive há uma recepção programada por torcedores do Lion. Para completar, o William, meio atacante de 37 anos de idade, já desembarcou em Porto Alegre e está realizando exames médicos para assinar contrato até dezembro de 2026, prorrogável por mais um ano. Bora contar agora quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026. São 16 países confirmados: Canadá, Estados Unidos e México como países sede, Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Dá para dizer que, exceção à Argentina e ao Brasil, não vejo ninguém mais favorito à conquista do título entre as seleções já classificadas. Vai ser uma Copa do Mundo bem diferente, com mais participantes, com 3 sedes, enfim, uma grande confusão que promete ser bastante interessante para o próximo ano. Bora de notícia importante no Cruzeiro: a Raposa pode perder Caio Jorge e Matheus Pereira para o jogo mais importante da temporada na próxima quarta-feira contra o Atlético, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Caio Jorge foi cortado da seleção brasileira nessa sexta, depois de sentir uma lesão muscular. Você lembra, né? Ele entrou nos 19 minutos finais da vitória por 3-0 contra o Chile, participou de 2 dos 3 gols. Dá para dizer que teve uma atuação boa, mas nessa sexta-feira a lesão muscular obrigou o Carlo Ancelotti a cortá-lo. Entrei em contato com o dirigente do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo para entender a gravidade da lesão. E a pessoa disse que se a partida fosse no final de semana, o Caio Jorge estaria fora. Ele vai fazer tratamento intensivo de manhã, de tarde e eventualmente à noite para se colocar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro joga contra o Galo na próxima quarta-feira com a vantagem de ter vencido por 2-0 o jogo de ida. Temporada do Caio Jorge espetacular: 31 jogos, 18 gols e 5 assistências pela Raposa. Ele fez sua estreia com a camisa da seleção brasileira nessa quinta-feira. Já Matheus Pereira sentiu nessa sexta-feira um incômodo na panturrilha esquerda. O Cruzeiro não deu mais detalhes, mas dá para dizer que o Matheus também virou dúvida para o confronto da próxima quarta-feira. Matheus, que é o segundo jogador mais importante do elenco, só atrás do Caio Jorge, temporada de 34 jogos, 5 gols e 8 assistências. Bora falar agora sobre um técnico espanhol que afirma ter sido procurado pelo Galo para que ele fosse contratado como técnico no lugar do Cuca e antes do acordo com o Jorge Sampaoli. Vou te trazer a posição do Atlético, antes deixa eu só explicar do que se trata essa história. José Alberto Lopes, espanhol, 43 anos de idade, dirige o Racing Santander
que é vice-líder, não, perdão, que é líder do Campeonato Espanhol da segunda divisão. O Racing tem 9 pontos conquistados, mesma pontuação do Sporting Gijón. Esse treinador disse nessa sexta-feira que foi procurado por dirigentes do Atlético que queriam contratá-lo. Abre aspas para José Alberto Lopes. Tive essa possibilidade no último dia da janela de transferências, mas não era o momento de escutar nada. Estou 100% focado no Racing e com quem eu quero conseguir, e com tudo que eu quero conseguir nesse clube. Estou muito contente aqui. Só para lembrar que a multa do Alberto Lopes lá no Racing Santander é de 10 milhões de euros. Ele fez a renovação do seu contrato em janeiro e o vínculo ainda está longe do fim. Procurei dirigentes do Atlético para entender se de fato o José Alberto Lopes em algum momento foi procurado. A pessoa do Galo com quem conversei disse que nunca fez parte dos planos, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. Não acho que o cara inventaria lá em Espanha um possível interesse atleticano. E você, o que pensa sobre essa história? A verdade é que Jorge Sampaoli virou o comandante alvinegro e faz sua primeira entrevista coletiva nesse sábado às 8h30 da manhã. Ele vai falar como técnico atleticano. Bora de boa novidade para o torcedor do Vasco, enfim, uma notícia legal. Bruno Guimarães, titular da seleção e capitão do Newcastle, prometeu dar toda a prioridade do mundo na volta ao Brasil para o seu clube do coração. A frase do Bruno Guimarães depois da vitória da seleção brasileira por 3-0 contra o Chile foi a seguinte, abre aspas, eu só voltaria ao Brasil para o Vasco ou para o Atlético Paranaense. Fora isso, não volto. Sou vascaíno, mas tenho uma história muito linda no Atlético. Se um dia eu voltar, é só para esses dois clubes, fecha aspas, disse o Bruno Guimarães, que já havia se declarado torcedor do Vasco em outros tempos. Acho uma posição corajosa, até porque ele nunca sabe o dia de amanhã, eventualmente o Vasco talvez não tenha a capacidade financeira de contratá-lo, mas o Bruno Guimarães está cravando que ou volta para o Vasco ou para o Furacão, onde fez história e foi vendido para o Lyon para depois ser negociado com o Newcastle. A chegada dele ao clube inglês custou 42 milhões de euros e hoje o Bruno Guimarães já está avaliado em 80 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2028 e é inimaginável pensar em sua volta ao Brasil tão cedo. É natural que ele jogue pelo menos mais umas 4, 5, 6 temporadas no futebol europeu, até porque tem enorme potencial em mercado. Bora de atualização sobre um assunto que contei com exclusividade para vocês na semana passada, vocês lembram? Sobre a história de um fundo disposto a bancar até 4 bilhões de reais para construir o estádio do Flamengo para 100 mil pessoas e ao lado desse estádio um hotel e um shopping. Pois bem, posso assegurar para vocês que representantes desse fundo estão no Rio de Janeiro em busca de um terreno para 350 mil metros quadrados. Há necessidade de um espaço tão grande para a construção dessa arena para 100 mil lugares, além do shopping, do estádio e uma série de acomodações, entre elas a criação de um prédio vertical para estacionamento de vagas de carros e outros. O Flamengo tem negado a existência dessa proposta e dessa negociação. Posso assegurar para vocês que o negócio existe. Foram pelo menos 4 reuniões entre representantes do Flamengo e representantes desse grupo de investidores internacional. Em uma dessas reuniões, houve a participação do presidente BAP, que ainda não está convencido de levar a história adiante, mas os investidores, os responsáveis por essa obra, seguem buscando alternativas. Como o terreno no gasômetro que o Flamengo comprou comporta só 89 mil metros quadrados, esse terreno para a construção de um estádio, de um shopping e também desse hotel está descartado. Se o BAP aprovar a ideia, a tendência é que o negócio avance e por trás desse fundo de investimentos há empresas pesadíssimas, algumas das maiores do mundo, bastante interessadas em se associar ao Flamengo e à construção desse estádio que promete ser o mais moderno da América do Sul. Uma das empresas parceiras desse grupo que está negociando com o Flamengo é uma empresa espanhola que está inclusive construindo o estádio do América de Cali. Se vocês buscarem na internet, vão se impressionar com toda a modernidade desse estádio do time colombiano. Hora de falar agora sobre o São Paulo, magoado e sem 15% do zagueiro Luizão. Dá para dizer que poucos negócios foram tão ruins para o São Paulo quanto a saída do Luizão, atleta que é zagueiro, tem 23 anos de idade e ficou livre no mercado recentemente após rescindir seu contrato com o West Ham. Quero te explicar e atualizar sobre essa história. O Luizão era atleta da base do São Paulo, formava dupla com o Beraldo.
e a expectativa é de que os dois subissem ao time profissional, performassem e fossem vendidos. Mas o Luizão acabou recorrendo a um outro caminho e deixou o São Paulo pela porta dos fundos, garantindo ao tricolor apenas 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo não levou absolutamente nenhum real com a transferência do atleta para o West Ham. Coisa de 10 dias atrás, o Luizão rescindiu seu contrato com o clube inglês, ou seja, os 15% que o São Paulo ainda detinha em relação ao Luizão foram para o espaço. A última chance de tentar faturar alguma coisa com o Luizão não existe mais. Atleta que está desempregado, livre no mercado e buscando um clube no futebol brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, eu até cheguei a conversar com o empresário do Luizão para perguntar se não existiria a possibilidade de o atleta voltar ao São Paulo. Até porque o São Paulo chegou a discutir e cogitar a contratação de um defensor. O que eu ouvi do representante do Luizão é que o pessoal do São Paulo está bastante magoado e não toparia esse tipo de negócio. Só para arrematar, é importante lembrar ainda que o Luizão, enquanto atleta do West Ham, chegou a ser procurado para empréstimos por Vasco, Palmeiras e Corinthians. Na oportunidade, porém, o West Ham não quis fazer negócio. O fato dele estar livre antes do fim da janela de inscrições permite que o Luizão ainda seja inscrito no futebol brasileiro, mesmo com o fechamento da janela na última terça-feira. Hora de te explicar por que a hashtag ForaAbel virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nessa sexta-feira. Um grupo grande de torcedores do Palmeiras na internet se mobilizou para exigir a saída do treinador português. O motivo? O elenco do Palmeiras voltou aos treinos nessa quinta-feira, depois de 3 dias de folga, em meio à data FIFA, e surgiu a notícia lá no Palmeiras, de que o Abel Ferreira não esteve com o restante do elenco, nem com os seus funcionários da comissão técnica. E também não há uma data específica para a volta do Abel Ferreira. Verdão consentiu e autorizou o Abel a curtir alguns dias a mais de folga em Portugal, ao lado dos seus familiares. Para piorar, viralizou nessa sexta-feira uma foto do Abel Ferreira sentado numa cadeira numa praia. Tentei a confirmação com o pessoal do Palmeiras se essa foto era atual, de hoje, de ontem, dessa semana, e o Palmeiras não quis se posicionar, nem confirmou, nem desmentiu. Mas a foto viralizou e fez muito mal à imagem do treinador. Vários palmeirenses, algumas centenas de palmeirenses reclamando do comportamento do técnico e lembrando de algumas contradições. Do Abel, por exemplo, afirmando e reclamando sobre a falta de tempo para treinar, agora ele teria essa oportunidade com o elenco, falando a respeito da necessidade de estar inteiramente por dentro e forçando, inteirado, ligado ao projeto do Palmeiras, e os torcedores do Palmeiras entendem que quando todo o elenco se reapresenta, menos o Abel, isso é um ponto negativo. Houve até quem lembrasse que não é a primeira vez que o elenco se reapresenta depois de um período de férias ou folga e o Abel Ferreira ganha essa concessão. Sobrou, obviamente, até para Leila Pereira e Anderson Barros, os superiores do Abel, que na visão desses torcedores são muito condescendentes e aceitam basicamente tudo o que o Abel pede. Já havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que essa relação mais amistosa com o Abel pode também ser uma tentativa do Palmeiras em seduzir o treinador a estender o mais rápido possível o contrato que vence em dezembro desse ano. O Abel tem uma proposta em mãos de mais 2 anos de contrato com um reajuste salarial em 25%. Enquanto não se decide, o Abel curte esses dias de folga em Portugal, ao lado dos seus familiares. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde. Tchau!